E aí, torcedor do Galo, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mercado da bola no Brasil segue fervendo e nesta temporada um nome está gerando rumores intensos. Daverson, atacante do futebol brasileiro que, após passagens marcantes por clubes como Palmeiras e Flamengo, parece estar pronto para um novo desafio. O Fortaleza, sempre atento às oportunidades de mercado, resolveu investir forte e ofereceu 3 milhões de reais para contar com os serviços do jogador. Mas a grande pergunta que paira no ar é: será que o centroavante de 32 anos vai aceitar essa proposta e encarar um novo capítulo na sua carreira? Daverson é um jogador que não passa despercebido. Seu estilo de jogo, cheio de intensidade e presença na área, trouxe-lhe tanto admiradores quanto críticos ao longo dos anos. Entanto, mesmo com polêmicas e um estilo de jogo nem sempre apreciado por todos, ele tem a capacidade de decidir jogos e marcar gols importantes. No Palmeiras, sua trajetória é marcada por conquistas, incluindo a tão sonhada Copa Libertadores da América em 2020, que consolidou sua importância no clube. O Fortaleza, por outro lado, tem mostrado um desempenho crescente nas últimas temporadas e se consolidado como um dos clubes mais organizados e com maior potencial de crescimento do futebol brasileiro. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda tem feito uma temporada surpreendente, desafiando os gigantes do futebol nacional, e a chegada de Daverson poderia ser o reforço de peso que faltava para impulsionar ainda mais o time rumo a novos títulos. Proposta de 3 milhões de reais não é nada insignificante, especialmente para um clube que tem se mostrado cauteloso em seus investimentos. E isso demonstra o desejo do Fortaleza de reforçar sua linha de ataque, que, embora eficaz, sente a necessidade de um jogador de mais peso e experiência em momentos decisivos. O time precisa de alguém que saiba como lidar com a pressão e possa marcar a diferença em competições de alto nível, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, onde o Fortaleza segue mostrando sua força. Por outro lado, a transferência não é algo simples para Daverson. O atacante, apesar de sua saída recente do Palmeiras, ainda é visto por muitos como um ícone de sua geração, e um retorno ao futebol nordestino representa um movimento estratégico. Contudo, a decisão de mudar-se para o Fortaleza pode ser influenciada por vários fatores. A motivação financeira é um aspecto relevante, mas não deve ser o único. O desejo de ser protagonista em um novo projeto e o desafio de ser o centro das atenções em uma equipe em ascensão também pesam bastante na balança. De um ponto de vista financeiro, os 3 milhões de reais que o Fortaleza está disposto a pagar são um valor expressivo que reflete a ambição do clube. A negociação também pode ser vista como um reflexo da evolução do futebol no Nordeste do Brasil, onde clubes como Fortaleza e Ceará estão cada vez mais competitivos e capazes de disputar grandes jogadores. A contratação de Daverson seria um sinal claro de que a equipe está disposta a competir com os clubes do eixo Rio-São Paulo, oferecendo uma estrutura e condições de trabalho que podem atrair nomes de peso. Entretanto, o que também chama a atenção nessa história é o impacto que a contratação de Daverson teria no vestiário do Fortaleza. O atacante é conhecido por seu temperamento explosivo e por suas atitudes controversas dentro de campo. Será que ele se encaixaria no perfil de uma equipe tão disciplinada e focada como a do Fortaleza, liderada por Vojvoda? Isso será um dos principais desafios do clube, que precisa avaliar como o jogador se adaptaria ao ambiente da equipe, já tão coesa e focada. Se Daverson aceitar a proposta do Fortaleza, ele terá a oportunidade de atuar ao lado de jovens promissores, como Iago, Pikachu e de jogadores com grande potencial, como Moisés e Romero. Além disso, o clube cearense tem uma base de torcedores apaixonada, que tem demonstrado cada vez mais seu apoio ao time. A torcida do Fortaleza está sempre presente, tanto nos estádios quanto nas redes sociais, e receber um atacante de renome, como Daverson, seria uma adição valiosa para essa história recente do clube. A chegada de Daverson também poderia ter implicações significativas para o Campeonato Brasileiro.
O Fortaleza vem se mostrando um time cada vez mais competitivo e capaz de enfrentar os maiores clubes do país. A presença de um atacante de peso como Daverson poderia fazer a diferença em momentos decisivos, permitindo ao time cearense disputar os primeiros lugares da tabela com mais confiança e força. A presença de um jogador de sua experiência poderia inspirar os outros atletas e elevar o nível de competitividade dentro do elenco. Além disso, a escolha de Daverson de se transferir para o Fortaleza também pode ter um impacto importante na carreira de outros jogadores. Sua chegada poderia atrair mais atenção para o time e gerar um efeito de alavancagem, incentivando outros atletas a se juntarem ao clube, aumentando a competitividade no mercado de transferências. O Fortaleza tem se mostrado cada vez mais uma opção atrativa para jogadores em busca de uma nova casa no futebol brasileiro, porém a negociação ainda está em andamento e muitos fatores podem influenciar a decisão final. O Palmeiras, clube onde Daverson fez história, pode ainda tentar reverter sua saída, oferecendo uma renovação contratual ou uma proposta melhor. As conversas ainda estão em andamento e as próximas semanas serão decisivas para definir o futuro do atacante. A expectativa em torno dessa transferência é grande e o desfecho promete agitar ainda mais o mercado de transferências no Brasil. A questão que permanece é se Daverson estará disposto a deixar o Rio de Janeiro, onde vive atualmente, para se transferir para Fortaleza. Embora o clube cearense tenha se mostrado uma potência em ascensão, a adaptação à nova cidade e ao novo ambiente pode ser um desafio. No entanto, a proposta financeira e o desejo de brilhar em um novo cenário podem ser fatores determinantes nessa negociação. Independentemente de qual seja o seu destino, Daverson continua sendo uma figura que desperta paixões e controvérsias, tanto dentro quanto fora de campo. Se for para o Fortaleza, sua chegada representará uma grande mudança para o clube e para o atacante, que terá a chance de recomeçar e se reinventar. O mercado de transferências segue em ebulição e a história de Daverson ainda está longe de chegar ao fim. Olá, torcedor alvinegro! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Bora continuar! A investida do Fortaleza por Daverson pode ser vista como uma jogada de mestre por parte da diretoria do clube cearense, que está constantemente em busca de reforços para manter o time competitivo nas diversas competições que disputa. A chegada de um jogador como Daverson não só acrescentaria experiência à linha de frente do Fortaleza, mas também fortaleceria a mentalidade vencedora da equipe. O atacante já passou por situações de pressão em times grandes e teria condições de lidar com os altos e baixos de uma temporada intensa. Além disso, Daverson é um jogador que se destaca pela sua habilidade em momentos decisivos, principalmente em jogos de grande porte. Ele é o tipo de atleta que aparece nas finais e nas partidas mais complicadas, algo que o Fortaleza tem buscado com a adição de peças que possam fazer a diferença em jogos cruciais, como os das quartas de final da Copa do Brasil ou até mesmo nas competições continentais. Sua capacidade de decidir jogos pode ser exatamente o que o time precisa para alcançar novos objetivos. O movimento também pode ter um impacto direto na relação do Fortaleza com sua torcida. O clube cearense tem um fanatismo cada vez mais crescente e ao investir em um jogador de renome como Daverson, a diretoria sinaliza a intenção de trazer jogadores com status de estrela para a equipe. Isso pode resultar em maior mobilização de público nas arquibancadas e mais engajamento nas redes sociais, tornando o Fortaleza uma verdadeira potência não apenas no campo, mas também em termos de marketing e visibilidade. Porém, nem todos os torcedores têm uma visão otimista sobre a chegada de Daverson. Alguns questionam o perfil do jogador, principalmente por seu histórico de polêmicas dentro de campo. Sua postura muitas vezes tem sido criticada por seu temperamento explosivo e pela forma como se envolve em discussões com adversários e árbitros. A preocupação gira em torno da possibilidade de ele afetar negativamente o ambiente do vestiário e a química da equipe. O Fortaleza, uma equipe conhecida por sua disciplina tática, pode ter um desafio extra para integrar Daverson nesse contexto. Se por um lado a experiência de Daverson é um ponto positivo, por outro, sua idade pode ser vista como um fator limitante a longo prazo.
O atacante está com 32 anos e o futebol moderno exige cada vez mais jogadores com alta intensidade e vigor físico. A questão que fica é, será que Daverson tem a vitalidade necessária para enfrentar uma temporada inteira de competições de alto nível? Esse é um fator a ser considerado pela comissão técnica do Fortaleza, que deverá avaliar a condição física do atleta antes de fechar o negócio. A contratação de Daverson também se encaixa em uma tendência crescente no futebol brasileiro, onde clubes de menor porte, mas com boas gestões e estrutura, começam a disputar a contratação de jogadores experientes com os grandes clubes. Fortaleza, Ceará e outros clubes nordestinos têm mostrado que é possível trazer grandes nomes para o Nordeste, desafiando a hegemonia dos times de Rio e São Paulo. A chegada de Daverson seria mais um passo nessa direção, mostrando que o mercado de transferências está cada vez mais aberto para equipes fora do eixo tradicional. A transferência de Daverson para o Fortaleza também pode abrir um novo capítulo na relação entre o futebol nordestino e os jogadores que buscam uma nova oportunidade após passagens por clubes grandes. Muitos jogadores que por alguma razão não conseguiram se estabelecer nos grandes centros estão encontrando no Nordeste uma chance de revitalizar suas carreiras, como foi o caso de jogadores como Felipe Melo e Juninho, que encontraram um novo fôlego em times como o Bahia e o Fortaleza. A negociação ainda está longe de ser decidida e a pressão sobre Daverson para tomar a decisão correta será grande. A proposta do Fortaleza, embora atraente, pode não ser a única na mesa. Clubes de outros estados também têm observado o atacante e podem entrar na disputa por sua contratação. A janela de transferências sempre traz surpresas e a movimentação do mercado ainda está se desenrolando. A próxima semana pode ser crucial para o futuro de Daverson e para o planejamento do Fortaleza para o restante da temporada. É importante também considerar o impacto financeiro de uma contratação dessa magnitude. Se Daverson realmente aceitar a oferta do Fortaleza, ele se tornará um dos jogadores mais caros da história do clube. O valor de 3 milhões de reais, somado ao seu salário e outras despesas contratuais, pode ser um grande desafio para a diretoria, que precisa garantir que o investimento seja equilibrado com o orçamento da equipe. No entanto, se a contratação se traduzir em boas performances e gols decisivos, o retorno financeiro e o fortalecimento da marca do Fortaleza podem justificar o alto investimento. Por fim, a chegada de Daverson ao Fortaleza pode ser mais que uma simples transferência de jogador. Pode ser o símbolo de uma nova era para o futebol nordestino, um momento histórico que marca o fortalecimento do clube e sua intenção de se tornar uma referência no futebol brasileiro. Os próximos passos de Daverson, assim como os desdobramentos dessa negociação, certamente terão repercussões não só no Fortaleza, mas em todo o cenário esportivo do país, mostrando como o futebol está cada vez mais imprevisível e cheio de surpresas. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.